Os irmãos já sabem qual é o texto que vai abrir? Nós estamos falando do quê? Há 2 domingos. Sobre? Começa com dou, termina com trina. Hã? Doutrina, é isso aí. E nós começamos pelo qual texto, irmãos? Qual o nome da igreja? Hã? É isso aí. Vamos abrir lá? Em nome de Jesus. Enquanto eu vou orar em nome de Jesus, amém? Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas diante da sua presença, mais uma vez, para que o Senhor nos dê da tua graça, do seu poder, para que o Senhor nos dê, Senhor, da sua misericórdia, da sua bondade sobre nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos, nos sustentando, Senhor Jesus, e nos fortalecendo a cada dia. Abençoa cada um dos seus filhos e nos ajuda a estarmos atentos à tua palavra, à tua voz, atentos ao teu santo evangelho, pois é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos a cada dia. Servir ao Senhor com graça, servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Todos juntos, em alto e bom som. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Mais forte. Além do que já está posto. Então, Jesus, Cristo, é o nosso fundamento. Então, irmãos, realmente eu tenho a necessidade realmente de falar, né, das doutrinas do Evangelho. Não que os irmãos não saibam. O apóstolo Pedro, ele fala assim que ele continuaria a falar coisas ainda que vocês já sabiam. Então a doutrina ela é fundamental, irmãos, porque a doutrina ela não é só para você ter conhecimento. A doutrina é ensinamento, né? É ensinamento. Para quê? Para que serve a doutrina de Jesus? A doutrina de Jesus serve para aqueles que estão bem, para aqueles que estão mais ou menos e para aqueles que estão mal. A doutrina de Jesus serve em todo tempo, em todo instante e a cada momento. A doutrina de Jesus é o que nos conduz, que nos leva até a vida eterna. Então, quem nos salva é Jesus, mas quem nos guia é a doutrina do Evangelho. E a doutrina do Evangelho não é doutrina de homens, nem doutrina de demônios. Ou seja, não é ensinamento de homens, nem ensinamento de demônios. Existe uma doutrina que já foi estabelecida há 2000 anos atrás por Jesus e pelos seus apóstolos. Então, quando a gente observa, lê e compreende o fundamento, a doutrina, e segue ela, então nós estaremos garantidos naquele dia. Garantidos. Se nós não observarmos e não entendermos a doutrina do Evangelho, corremos o sério risco de servir a Jesus de uma maneira a qual não é o seu ensinamento. Para mim servir a Jesus, eu preciso do ensinamento dele, da doutrina dele, do jeito dele. Não é do meu jeito, do jeito que eu quero. É do jeito que Cristo quer, que o Evangelho quer. Então não basta também apenas ler o texto. Eu tenho que ler, entender, explicar, os irmãos ouvem, recebem e obedecem. Os irmãos que eu digo, todos nós, né? Porque quando eu falo, começa por mim aqui também. Então lá se você voltar umas 3 folhas aí, ó, Romanos 16, por exemplo, versículo 17. Romanos 16, 17. Está escrito assim:
E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que tem que fazer o quê? Se desviar deles. Por quê? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas aos seus desejos, com suaves palavras de lisonjas, enganam o coração dos simples. Vamos ler de novo, versículo 18, todos juntos agora. Porque os tais não? Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam um coração. Então o problema está no coração dos simples. Por quê? Simples. Jesus falou lá em Mateus 10, sede simples como pombas, mas também tem que ser prudentes como serpente. Ah, Jesus mandou ser uma serpente? Não, Jesus mandou ser prudente, atento, vigilante. Ao mesmo tempo que você é simples, ao mesmo tempo você tem que ser prudente. E nós só seremos prudentes se formos ensinados, se formos doutrinados por Jesus. Não é doutrina de homens, é doutrina de Jesus. Por exemplo, quando o filho vai crescendo, quando o filho cresce, o que as mães e os pais ensinam para as crianças? Esses dias meu filho foi querer ir no mercado sozinho. Falou, eu quero ir no mercado, eu quero comprar um pão, um salgadinho. Deus conserve, né? Aí, qual o conselho que minha esposa deu? Qual o conselho que vocês acham que uma mãe dá? Toma. Se alguém te chamar, grita, corre, bate, depois nós oramos por você. Você dá um conselho, você está doutrinando. Você está ensinando para que aquela criança não se perca. Olha, se alguém te oferecer, até hoje acho que as mães falam, se alguém te oferecer doce, né, não pega. Se um adulto te chamar desconhecido, não vai. Por quê? Porque você está ensinando, você está doutrinando para que aquela criança não entre em embaraço. Ó, se você estiver na escola e tiver uma turminha lá, usando o que não deve, sai fora. Sai fora porque essa amizade não presta. Corre de lá. A mãe vai doutrina. A mãe vai ensina. Porque não quer que o seu filho ande por lugares errados, não quer que seu filho se torne um marginal, não quer que seu filho se torne um bandido, não quer que seu filho se torne qualquer coisa ruim dessa vida. Então você doutrina, ensina. Porque se você deixa uma criança sozinha na sua simplicidade, ela vai ser enganada. E não é assim que acontece? Estupros, por exemplo, com crianças, por causa da simplicidade das crianças. Sofrem abusos. Por quê? Porque são simples. Não tem prudência, não tem entendimento, não há quem ensine. Então é função do pai e da mãe ensinar. Então Jesus também, como Deus, ensina a sua igreja a não entrar por caminhos que levará as pessoas para o erro. Então por isso que existe a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é diferente da doutrina dos homens e diferente da doutrina dos demônios. Então é necessário, primeiramente, sermos prudentes. E só a prudência quando eu aprendo a doutrina verdadeira e sincera do Evangelho. E não tem moda, não tem uma revelação suprema que Deus está me dando. Não, é o que está escrito. Há 2000 anos atrás. Quando a pessoa diz assim, olha, Deus me deu uma revelação nova. Isso é conversa para eu dormir. O que está escrito e acabou. O que Jesus fala está no Novo Testamento, o que os apóstolos ensinaram, é disso que a gente precisa. Sabe quando a pessoa diz, olha, Deus me deu uma revelação, Deus falou comigo, começa assim, né? Deus me deu um sonho, Deus me deu uma direção. Aí você vai ver para onde vai para o buraco, para as trevas, para o engano, para a mentira. Vai para o lado oposto da doutrina de Jesus. Então a doutrina de Jesus é para quê, irmãos? É para que o meu coração, a minha simplicidade, não seja roubada pelos demônios. Então uma pessoa, por exemplo, que está mal, uma pessoa que está extremamente abatida, abalada, uma pessoa que está no hospital, no câncer lá, está se acabando. Aí chega alguém lá e fala para ele assim, olha,
Deus me revelou que se você fizer uma campanha de 10 mil reais, ele vai curar você do câncer. Aí o cara vai fazer o quê, irmão? Ele quer ser ou não quer ser curado? Quer ser curado, o que ele vai fazer? Vai dar os 10 mil e vai morrer enganado, amargurado, entristecido. Então, a prudência, quem nos traz prudência é quê? É o evangelho, é a palavra, é a doutrina. Para quê? Para que eu não seja enganado. Por causa do quê? Da minha simplicidade. Porque, principalmente brasileiro, né, irmão? Brasileiro é um povo assim que é um povo aberto, né? Recebe todo mundo, né? Acaba não desconfiando muitas vezes das pessoas, vai pela aparência, né? Brasileiro, ele vai pela aparência. Se uma pessoa é carismática, se uma pessoa é uma pessoa, né, sorridente, uma pessoa que faz um ambiente legal, aí você fala, poxa, já fiquei confortável nesse lugar, eu gostei dessa pessoa. Só que essa pessoa, na verdade, é um bandido, é um ladrão. Essa pessoa é um enganador. Mas o brasileiro é o quê? Simples de coração. Se sentiu alegre, se sentiu feliz. Quantos golpes acontecem por causa disso? Então, quando você aprende de Jesus, então você passa a ter prudência. Você passa a estar atento, como diz lá em Mateus. Sede prudente como? Uma serpente. Mas simples como? Pomba. Tem que ser balanceado. Olha aqui, vamos ler novamente, para ir para outro texto, versículo 18. Por quê? Por quê? Mas ao seu ventre, e com suaves palavras de lisonja. Então não é porque alguém abre a Bíblia, irmãos, e fala bem, fala bonito, sabe encaixar as palavras, que você tem que crer. Não. Não, mas essa pessoa fala bem e bonito, não tem problema. Você pega o bem e bonito e coloca dentro das Escrituras. Se você não consegue entender a Escritura, então você tem que perguntar para quem entende o Evangelho. Para quem abre o texto, mostra o texto e fala, o texto é isso aqui, você entendeu? Entendi. Então, é isso que quer dizer. Vai para 2 Coríntios, capítulo 11. Ou é primeiro? 2 Coríntios. Então, irmãos, hoje nós vamos finalizar essa parte aqui, né? E semana que vem eu quero falar, lembra que nós lemos lá em Atos 2:42, esses dias? A palavra diz que a igreja, ela perseverava, aonde? Na doutrina dos? E na? Próximo é? Comunhão. E depois? Partir do pão. E nas? Então, na próxima vez, domingo que vem, vamos falar sobre comunhão. O que é comunhão? Para que serve a comunhão? Qual a finalidade? Qual é a bênção da comunhão? Não é, irmãos? A comunhão é uma maravilha. Nos ensina, nos instrui, nos fortalece. Como evitar a quebra de comunhão. Como vencer juntos na comunhão. Estou falando dos irmãos. Comunhão com os irmãos. E a comunhão com Deus também. Não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com os irmãos, não tenho comunhão com Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com os irmãos. Uma coisa tem que ter ligada na outra. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, né? Que eu falei? Isso, versículo 13. Diz assim. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, transfigurando-se em apóstolos, e não é maravilha, porque o próprio se transfigura em anjo, e não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas. Versículo 13, vamos ler todos juntos novamente agora. Por quê? Procurando. Versículo 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo? Então, aqui está dizendo o quê? Olha o versículo 15. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de? Então quer dizer que tem um ministro do diabo, um ministro de Satanás, que você vai olhar e vai achar que é ministro da justiça. Está dizendo que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. O cara olha e fala assim, que lindo, é Deus. Mas na verdade, é o bicho que está lá. Não é assim? A pessoa vai lá,
conheceu o namorado, a namorada, né? Que coisa linda, maravilhosa. Aí casa. Aí, meu irmão, descobriu quem era de verdade. Era o bicho que estava lá, me enganando todo esse tempo. Paulo está dizendo, Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Há ministros que parecem ser ministros de Deus, mas são ministros fraudulentos. São ministros do diabo. Como é que eu sei a diferença? Pelo que se prega, pelo que se fala. Então o evangelho, irmãos, é aquele que veio nos orientar. Orientar. Em tudo. O evangelho nos orienta em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Então, para que serve o evangelho? Serve como doutrina. Para quê? Orientar as nossas vidas. Lá em Hebreus, não precisa abrir lá, mas em Hebreus, acho que 13, 6, se eu não me engano, lá diz que existem várias doutrinas. E a palavra diz, olha, não ande por essas doutrinas. O apóstolo Paulo foi o homem que mais disse, olha, permaneça na doutrina que vocês foram ensinados. A preocupação do apóstolo Paulo era totalmente essa. Por quê? Porque ele sabia, e Paulo está dizendo, cuidado, vai ter o quê? Obreiros fraudulentos, vai ter o quê? Falsos cristos. Jesus mesmo falou que nos últimos dias haveria falsos profetas, haveria o quê? Falsos cristos. E como é que eu vou saber a diferença, irmãos? Exatamente através disso. Através daquilo que está escrito. Porque se eu acreditar no que Jesus disse, as minhas emoções não vão me enganar. A minha tribulação não vai me enganar. Os meus desejos não vão me enganar. Nada vai me enganar, por quê? Porque Cristo está com você. Cristo está conosco. Então eu não vou ser enganado, por quê? Porque eu estou sendo instruído. Eu estou sendo ensinado pela verdade. Então o evangelho é aquilo que instrui, aquele que fala. Então, estar em uma igreja é maravilhoso, mas eu preciso saber o que eu estou aprendendo. Jesus diz assim, no último versículo de Mateus 28, ele diz para os apóstolos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então Jesus, ele disse para os apóstolos, vai, eu estou dando uma ordem para vocês, meus apóstolos, Jesus disse, ensina as pessoas a guardar o quê? O Velho Testamento? Não, eu estou ensinando ensina eles a guardar as minhas palavras. Onde é que Jesus pregou, irmãos? Onde Jesus pregou? O Novo Testamento. Então ensina o povo a guardar as minhas palavras. Por quê? Jesus mesmo disse em João 6, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O Espírito Santo, lá em João 16, a palavra diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. E Jesus fala que Ele é a verdade. Efésios fala que a palavra do Evangelho é a verdade. Então, irmão, quando uma igreja não ensina que os seus membros devem guardar o Novo Testamento, não ensina isso, então já começou a ensinar uma outra doutrina. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mesmo fala, aqui em 2 Coríntios 3,14. Lá o apóstolo Paulo ele deixa claro que a lição do Velho Testamento foi abolida. Não somos como Moisés. Eu devo tirar o véu. Mas conforme vai passando os anos, as pessoas vão recebendo o quê? Outras doutrinas, outros evangelhos, outras pregações. E não a pregação do evangelho de Jesus Cristo. E assim vai surgindo doutrinas. Doutrinas e mais doutrinas. Por exemplo, a pessoa ela é católica, e ela na igreja católica, o que é ensinado para ela, por exemplo? Os irmãos sabem o que significa a palavra católica? Alguém sabe? Significa universal. Significa literalmente universal. Não universal do reino de Deus. Eu estou falando da universal que está lá em Hebreus 12. A universal Assembleia dos Primogênitos. É isso que significa a palavra católica. Então a igreja católica diz assim, ó, tem uma frase que é dita, e eu lembro que eu fui católico, e aí dizia assim, pede para a mãe que o filho atende. É isso aí mesmo? Alguém já ouviu isso? É isso? Já ouviu essa frase? É isso mesmo. Olha, pede para a mãe que o filho atende. Alguém já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida? Alguém já assistiu? Lembra no final?
que eu não sei quem lá está pedindo lá para Jesus, aí Jesus fala, não sei se eu faço, não sei o que lá, tal. Aí quem aparece? Quem aparece? Maria, né? A Maria aparece lá. A Maria. Chega a Maria lá, foi, e aí, como é que tá? Então, Maria, dá um jeito aí no seu filho aí e tal, né? E aí Maria foi lá e atendeu o pedido. Vai, Jesus, obedece. Irmão, aquilo ali é uma falsa doutrina. Quem não conhece nada de Bíblia, acha que aquilo é de verdade. Né? Acha que é de verdade. Falou assim? Aí. Tá vendo? Então, vejam. Só que quando a pessoa vem para a igreja evangélica, aí o que os evangélicos faz? Sataniza Maria. E Maria não está sabendo de nada. Maria é nossa irmã, está no céu. Mas quando a pessoa vem para a igreja evangélica, o que acontece? O pastor, ele diz assim, na igreja evangélica: você está debaixo da minha autoridade. Eu que mando você agora. Se eu não te abençoar, você não é abençoado. Então, o cara sai da igreja católica, que é Maria que manda, e vai para uma igreja evangélica, que quem manda na vida dele também é um pastor. Manda, que eu digo, é mandar mesmo. Fazer de tudo na vida da pessoa. Você casa se eu deixar, você compra se eu deixar. Você dá um passo na rua só se eu deixar. E pastor não é para isso. Pastor, ele ensina, é o que eu estou fazendo. Pastor exorta, que eu vou fazer daqui a pouco. Encaminha, dá uma direção, mas não manda, não põe o jugo. Como? Não precisa não? Veja, irmãos. As pessoas vêm para a igreja evangélica e, se sair, está debaixo de maldição, porque está saindo debaixo da minha autoridade. Não fala mal de mim não, porque você está tocando no ungido de Deus, e a mão de Deus pesa, e assim vai. Mudou o quê? Mudou para pior. A doutrina do evangelho não ensina assim. É lógico que o evangelho não está dizendo que o cara vai fazer o que quer, e vai falar o que quer, e vai ser um... né? Não. Tudo tem que ter a ordem e a decência. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que se a gente não aprende da doutrina do evangelho, a gente vai padecer. Os irmãos padecem, as pessoas padecem. Então a doutrina de Cristo, irmãos, vamos ler de novo aqui, ó, versículo 14. E não é maravilha, por quê? E anjos de luz. Então nós temos que saber o que acontece. Então, irmãos, eu estava lembrando hoje de alguns casos, porque quando a pessoa vai para a igreja, irmãos, vocês vêm para a igreja, vocês estão aqui porque vocês confiam na palavra, confiam no que está sendo pregado. Senão vocês não estariam aqui. Então, é muito importante os irmãos que pregam, sermos fiéis ao evangelho, ao que está escrito, ao santo evangelho de Jesus. Por quê? Eu estava lembrando de uns casos. Alguém já ouviu falar no nome Jim Jones? Alguém já ouviu falar nesse caso? Um caso que aconteceu lá em 1978, se eu não me engano, sei lá, mais ou menos nessa época, de um cara que era pastor, curava, fazia milagre, tal. E aí o cara resolveu, né, totalmente distorcer o evangelho. Pegou essas pessoas, começou a ser, não vou dizer perseguido, mas ele começou a ser investigado, porque aquelas curas eram, na verdade, mentiras. E aí ele ficou revoltado, não vou contar a história toda, ele ficou revoltado e resolveu ir aqui próximo da Guiana Francesa, aqui bem no norte do país mesmo, né? No outro país. E aí ele entrou numa fazenda onde morava mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. E aí um cara do governo americano foi lá ver o que estava acontecendo. Enfim, mataram lá o senador dos Estados Unidos e depois fez mais de 1.000 pessoas tomarem um copo com veneno. Todas morreram, inclusive o cara. Como é que uma pessoa em sã consciência faz isso? Como? Mas o cara, ele diz que ele é de
Deus. Que Deus está falando com ele. Que é o Espírito Santo na vida dele. Aí quem está sentado, ele pensa, eu lá sou doido de bater de frente com o Espírito Santo? Eu lá sou doido de bater de frente com Deus? Só que o cara não está falando da doutrina do Evangelho. Então ele tem que ser confrontado mesmo. Levou 1.000 pessoas a tomarem o quê? Veneno. E morreram 1.000 pessoas. Esse ano mesmo também teve um caso, não teve? Lembra de um cara lá no Quênia que fez jejum, mandou os discípulos deles fazerem jejum? Mandou fazer jejum, acho que mais de 400 ou 500 pessoas morreram de fazer jejum sem comer. Então veja que tem doutrinas que levam as pessoas para a morte. É nesse caso, ó, versículo 15. E não é? Justiça. Dos quais... Então, irmão, existem vários casos, muitos casos mesmo, onde as pessoas elas vão para a igreja e elas se encontram com pessoas que vão dominar, que vão colocá-las num cabresto, vão colocá-las numa coleira e vão levar elas para o falso entendimento. Falso entendimento. O Papa, por exemplo, ele diz que a palavra dele tem mais autoridade do que a Bíblia. Fala que o Papa ele é infalível. O que ele fala é acima da Bíblia. É o que eles dizem. Que Maria está acima de Jesus, que eu já falei para os irmãos. São doutrinas que levam as pessoas para onde? Perdição, doutrina de demônios. Existem muitos outros casos. Mano. Existe uma seita que chamava Meninos de Deus. Você já ouviu falar? Meninos de Deus. É terrível também. Mano. Havia abusos com crianças. Os pais mesmo eram ensinados a fazerem coisas. Coisa mais absurda. Como é que uma pessoa cai nessa, irmãos? Porque a pessoa usa o nome de Deus, que é o Espírito que está falando, que eu tive uma revelação. Aí a pessoa fala o quê? É verdade, eu creio, é disso mesmo. A pessoa não vai no Evangelho conferir se é aquilo mesmo. O Evangelho está para nos guiar. É o Evangelho. Quando entra algo fora do Evangelho, irmão, então começa a dar problema. Começa a ter destruição. Você quer ver quando o negócio começa a andar errado? Quando o cara começa a falar isso, eu tenho uma visão, eu tenho uma revelação, Deus só fala comigo, é só essa igreja. Começa a proibir a pessoa de acessar as coisas, não pode ter celular, não pode ter computador, não pode ter nada. Começa a controlar, começa a dominar, começa a fechar. A pessoa vai perdendo toda a liberdade. Vai perdendo todo o entendimento. Vai ficando preso e olhando só para a carne do homem. Doutrina de homens, que leva à perdição. Leva à destruição, irmãos. Então a gente precisa entender e compreender por que acontecem tantas coisas. Porque hoje tem teologia da prosperidade. O cara tem que ser rico, se o cara não for rico, ele não serve a Deus, ele está na desgraça, não sei o quê. Por que acontece isso? Porque as pessoas estão aprendendo de quem? Ministros de Satanás. Que não ensinam o Evangelho, que não ensinam a doutrina do Novo Testamento, que não ensinam as palavras de Jesus. Então é importante nós entendermos e compreendermos o que Jesus disse, o que o apóstolo Paulo disse. Aqui em Timóteo, nome de Timóteo. Não, eu lembrei de um caso. Abre em Oséias 3. Olha só, irmão. Oséias capítulo 3. Vocês se lembram, irmão, um tempo atrás, olha só o que é um falso entendimento, o que é falta de discernimento. Sabe onde fica Oséias, irmão? Fica meio difícil aí, né? Isso, onde é que fica Daniel? Fica lá, irmão, depois dos profetas grandes, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Irmãos, não adianta, irmãos, eu preciso ler o Evangelho e eu preciso entender o que está escrito. Eu lembrei de outro caso. Vocês se lembram, irmão, quando Jesus disse assim, quando vocês procuram, vocês me ouvem, hein? Dá para fazer as duas coisas, né? Diz que as irmãs fazem duas coisas ao mesmo tempo. Quero ver agora. Não, é. Verdade, irmão. Parece um polvo, tem várias, né? Irmã. Então, irmãos, lembra quando Jesus disse assim? Jesus disse assim, olha, pegarão em serpentes e não lhe fará dano algum. Isso está escrito, não está? Pois tem uma igreja lá nos Estados Unidos que o cara pega uma serpente e fica lá brincando. Vocês já viram isso na internet? E o cara fica brincando com a serpente. O que aconteceu? Deu errado, né, irmão? Uma hora dá errado e deu errado. O cara foi mordido e morreu.
Mas o cara entendeu que aquilo ali era literal. Entendeu que aquilo ali, irmão, poderia acontecer mesmo. Então o cara foi tomar uma mordida. Mas Jesus falou que não ia fazer dano algum. Mas veja que a pessoa lê e não consegue entender. Jesus falou assim também, o que contamina o homem não é o que entra, mas como uma coisa estragada para você ver se não vai contaminar. Você tem que levar aquilo no literal? Não, aquilo está falando da alma. O que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Ah, não contamina, eu posso comer o que eu quiser. Lógico que não. Você pega lá uma coisa lá, fez uma macumba ali, você vai comer aquilo ali? Lógico que não, né, irmãos? Aquilo foi consagrado aos demônios. Não coma. Então, irmãos, eu preciso ler o texto e compreender o texto. Entender o que Jesus falou. Isso aqui também, irmão. Isso aqui foi terrível, isso aqui, ó. Oséias 3, versículo 1. Oséias 3, versículo 1. Antes de eu ler, eu vou ler. Diz assim, ó. Isso aqui, irmão, um pastor, lá não sei de onde, ele leu esse texto, Oséias 3. O pastor, ele leu esse texto do jeito que eu vou ler agora. Eu vou ler errado, tá? Ele leu assim. O Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adultera. Como o Senhor ama... Vocês entenderam o que eu li? Eu li certo ou li errado? E como é que é certo? 1, 2, 3. Isso aí. O cara leu como? Vai, olha o teu amigo e adultera com ela. O cara falou, Deus está falando. E o que ele fez na igreja dele? Escolheu lá um amigo, esse é meu amigão, falou o seguinte, Deus falou que é ter que deitar com a sua mulher. Sério? Sério, ó, Deus falou. Aí o cara leu, tinha mais de uma, aí, faz tempo isso aí, né? Aí o cara leu e falou assim, então, quer dizer que Deus mandou? Deus mandou. Aí para piorar a coisa, a mulher teve um sonho. Deus me falou. Olha que desgraça. Deus me falou. Deus falou comigo numa palavra, Deus falou com ela no sonho, pronto, está confirmado. O que aconteceu? O pecado. O pecado aconteceu. O pecado ocorreu. Quem é que foi dar discernimento para o cara? O repórter. Vai o Fantástico lá e diz, vamos ler. O cara até então, ele acreditava naquilo. A mulher acreditava, a mulher falou assim, Deus é Deus, mas se Deus falou, tem que obedecer. Por que a pessoa pensa assim, irmãos? Qualquer pecador no mundo sabe que adultério é errado. Mas porque a pessoa disse que é Deus falando, ela vai e acredita. Por que acontece isso? Porque as pessoas não buscam, elas se convertem, entram dentro da igreja, mas não querem nem saber da doutrina. Não querem saber do que Jesus disse, do que os apóstolos falaram, ensinaram. E aí começa a acontecer o quê? Vários erros. As pessoas começam a andar por tantos caminhos, cada um vai fazendo de um jeito, mas eu tenho que observar o que diz a palavra. Aí o repórter falou assim, não, vamos ler isso aqui, amigo. Aí começou a ler, não está dizendo aqui, ó, amada de seu amigo e adúltera, não está falando que é adúltera, está vendo um acento aqui, ó, no U, tal. Aí falou, rapaz, eu não tinha prestado atenção nisso não. Ué. O repórter falou, deu discernimento para ele. O repórter tinha o Espírito Santo? Lógico que não. Ele estava fazendo um culto? Lógico que não. O que o repórter fez? Leu e interpretou o texto. Só isso. Então, é importante ler e entender. Saber o que está escrito. Porque quando eu sei o que está escrito, então eu não vou ser roubado. Eu não vou roubar, eu nem vou enganar e nem vou ser enganado. Então, por isso que quando a gente fala, irmão, leia o Evangelho, aprenda as doutrinas básicas do Novo Testamento, né? Por quê? Para que você vá para o céu. Porque quando você estiver padecendo, o que a palavra fala quando você está padecendo? Quando você está sofrendo aflições e lutas, a palavra fala o quê? Vamos lá para o Novo Testamento, lá em
Timóteo. Lá em... Timóteo primeiro. 1 Timóteo, capítulo 1 mesmo. Lá em 1 João, irmãos, 1 João 4:1 diz assim, ó: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são. Vocês têm que me provar. Vocês têm que provar, saber que se o que eu estou falando, se é a palavra. Eu tinha um pastor que dizia assim, olha, vocês não são mais enganados. Vocês não são mais enganados. Por quê? Porque eu prego a verdade. Ele dizia isso. Não era bem uma verdade, porque tinha muita coisa que estava errada. Tinha muito ensino que era errado. Tinha muita coisa verdadeira, mas tinha coisa errada. E ele sabe disso, que ele mesmo já confirmou uma vez, lá na rede social. Então, o fato de eu dizer, irmão, confira o que eu estou dizendo, mesmo assim você tem que pegar aí, ler o texto, conferir. Irmão, eu acho que você está errado, me explica. É isso mesmo? Vamos entender junto. E aí você entende. Outro dia o Tom foi perguntar, um irmão fez uma pregação, e o Tom foi perguntar para o irmão, isso aí quer dizer isso aí mesmo? Foi falar do quê? É isso mesmo. É o jeito que eu entendo. Hã? É o meu entendimento, eu entendo assim. E o entendimento dele era que Jesus poderia cegar. Que Deus poderia cegar qualquer um. A gente sabe como Jesus é. E o poder de Jesus na nossa vida. Então, irmãos, o Evangelho, vamos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo, vamos ler todos juntos, tá? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar a dizer para Timóteo, o quê? Tome cuidado da doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 3, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Que não me ensine outra. Então Paulo está dizendo, olha, eu dei uma doutrina, não ensina outra. Não fale de outra doutrina além dessa que eu ensinei. Segura firme aí. Segura as pontas, Timóteo. Ele estava onde, hein? Éfeso. Lembra que Paulo falou lá em Atos 20, 28? Olha, eu estou indo embora e eu não volto mais. Quando eu sair, vai se levantar no meio de vós, o quê? Falsos irmãos, falsos obreiros, lobos, e não vão perdoar o rebanho. Então, Paulo escreve para Timóteo, você está em Éfeso, toma cuidado da doutrina. Toma cuidado. Olha o versículo 15. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. Capítulo 6, agora. Antes do capítulo 6, volta aí, capítulo 4 de Timóteo. Vamos ficar aqui. Timóteo, Tito. Vamos sair daqui, não. Timóteo capítulo 4, perdão. 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro criado com as palavras e da boa, que tem seguido. 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em exortar, ensinar, até que eu vá. Então Paulo está dizendo, olha, leia, exorte os irmãos. O que é exortar? Exortar é trazer um ensinamento para os irmãos para poder viver o evangelho. O que é ensinar? Ensinar o quê? É mostrar, olha, isso aqui é pau e pedra é pedra. É ensinar. Eu estou mostrando, olha, isso aqui é doutrina, isso aqui é evangelho. Versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita essas
Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16, irmãos, todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Agora todo mundo junto. 1, 2, 3. De novo, irmão, que esse versículo é muito bonito. 1, 2, 3. Então eu tenho que perseverar na doutrina, irmãos. E se eu perseverar na doutrina, eu vou tanto ser salvo como os irmãos também vão ser. Agora, se eu começar a inventar moda, falar o que Jesus não falou, aí dá problema. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa diz assim, olha, isso é do mundo. Com que óculos que eu estou vendo que é do mundo? Às vezes uma coisa que eu não gosto, eu digo que é do mundo. Se eu vivesse lá nos anos 80 e eu visse uma televisão na sua casa, eu ia falar o quê? Que você era mundano. Que você ia para o inferno. Porque eu estava com óculos lá de 1980. Ah, então a igreja ficou pior? Lógico que não, mano. Porque aquilo ali era doutrina de homens. Paulo não está falando disso. É notório quando uma coisa é do mundo. Você sabe, isso é do mundo mesmo. Capítulo 6, irmãos. Vamos acelerar um pouquinho, né? Capítulo 6, versículo 3. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo em nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, que nasce o que, irmãos? Porfias, blasfêmia e ruins? Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então eu tenho que me conformar com as sãs palavras de Jesus. Sãs. É o que Jesus falou, irmão. O que Jesus pregou, o que os apóstolos ensinaram. Eu tenho que me conformar com isso daí. Eu tenho que me conformar com isso. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizendo várias vezes. Quer ver? Vai um pouquinho mais para frente aí para... Eu tirei mais uns 2, 3 textos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Bom, abre o texto aí que você vai ler, Colossenses capítulo 2, e a gente fica aqui mesmo, tá? 2 Timóteo capítulo 3. Abre em Colossenses 2, 2,15, eu acho que é 2,15. Bem, a palavra diz assim, irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 diz como, irmãos? Tendo, mas negando, destes, de novo, 1, 2, 3. Então, o que é uma aparência de piedade? Parece que é, mas não é. O que é aparência de piedade? O que é piedade? Tudo bem. Piedade é uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida, no mundo fala vida religiosa, mas na verdade é uma vida que você vive para Deus. Então, a palavra está dizendo que quem olha para você vai pensar, poxa, que pessoa piedosa, que pessoa que é crente. Mas, na verdade, nega a eficácia. Sabe quando você pensa que a pessoa é de Deus, mas quando você chega perto, a boca é um sepulcro aberto? Que a língua não presta, o coração está cheio de ódio, de amargura, de ira, de revolta. Parece que tem aparência de piedade, mas não é. Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a doutrina para discernir, para entender, para compreender. Quantas pessoas sobem, pregam, falam do evangelho, mas depois que saem da igreja,
os caras vão beber, vão farrear, vão bagunçar, vão gastar o dinheiro do dízimo dos outros. Quantas vezes, eu já falei para os irmãos, que você entra na igreja e você vê a pessoa falando de Jesus, falando de Deus, mostrando que conhece o Evangelho, mas quando você vai ver, não é verdade, aquilo é uma aparência. Então o apóstolo Paulo dizendo, olha, nos últimos tempos as pessoas, elas aparentemente parecerão servir a Deus, mas não servem. Por quê? Por causa da forma de viver, o seu comportamento, o seu jeito de andar, de pensar, mas a aparência parece de crente, usa terno, usa gravata, usa saia longa, o cabelo parece, mas não é, só parece. Mas se você for pesquisar, for ver na família, não presta. Se você for pesquisar e for ver no trabalho, não presta. Só parece que é. Só parece. A língua diz que é, mas não é. É uma aparência. Achou o texto aí? Lê, irmão, por favor. Vê aí, esse é o 15, lê. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás a acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. É o 16, eu acho. Vê aí. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, Então, pode falar. ou as cerimônias de lua nova ou sábados. Então, Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, está falando dos judeus ali, né? Olha, os judeus condenam vocês, por quê? Porque vocês não comemoram as festas de lua, enfim, toda a religiosidade que eles tinham lá. Ó, não coma isso, não coma aquilo outro. Continua o texto. Estes eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade, do próprio Cristo. Que ninguém afirme que vocês estão perdidos, porque se recusam a adorar a anjos, como dizem eles que vocês devem. Dizem que tiveram uma visão e por isso sabem que vocês têm que fazer isso. Esses homens vaidosos têm uma imaginação muito esperta. Mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos dele a nutrição e a força. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a preceitos tais como não comer, não provar ou nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais preceitos são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Estes preceitos podem parecer bons, pois prescrições deste tipo exigem uma devoção séria e são humilhantes e duras para o corpo, porém não têm efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Lê de novo esse 23 aí. Estes preceitos podem parecer bons, pois prescrições deste tipo exigem uma devoção séria e são humilhantes e duras para o corpo, porém não têm efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem muitas pessoas que fazem coisas que aparentemente parecem ser coisas sérias, mas que na verdade não transforma a vida da pessoa, não muda, mas é para a sua própria vaidade. Em alguma parte ele leu isso daí, que na Bíblia nossa deve estar inchados na carnal compreensão, uma coisa assim, satisfação da carne. Então muitas das vezes a pessoa, ela muda algumas coisas da sua vida, presta atenção, as pessoas elas mudam algumas coisas da sua vida, mas internamente elas se tornam vaidosas. Ela pode não ter algumas coisas por fora, ela pode ter mudado exteriormente, mas interiormente são vaidosas. As pessoas as quais têm a aparência de piedade, mas lá dentro não tem piedade. Por quê? Lembra quando Jesus ele fala daquela parábola do fariseu e do publicano? Um era pecador e o outro batia no peito dizendo que era diante de Deus.
Então nós temos que tomar cuidado por causa do evangelho, por causa da revelação, por causa da doutrina que aprendemos, nós temos que tomar cuidado para não se tornar pessoas assim. Que tipo de pessoas? Pessoas que apenas temos a aparência de piedade. Falamos bem, falamos correto, falamos o que é certo e o que não é certo. Tudo bem, nós temos que fazer isso mesmo. Mas internamente, como é que nós estamos? Nós não podemos ser vaidosos por causa disso. Eu não posso olhar para uma outra pessoa e dizer assim, graças a Deus que eu não sou igual fulano. Igual Jesus falou, não faça isso. Porque ele é pecador e você também é. Ele necessita de Jesus? Não tem, mas você também necessita de Jesus. Tira Jesus para você ver o que acontece conosco. A gente vai para o inferno. A gente vai para o céu por causa de nós ou por causa de Jesus? A pessoa vai para o inferno por causa do quê? Por causa dela mesma, não é? O que é mais justo? Ir para o céu ou ir para o inferno? Hã? Irmão, se eu for para o inferno, Jesus foi justo ou foi injusto? Ele foi injusto, porque eu mereci ir para lá. Quem vai para o inferno, irmão, é justo ir para lá. Ele não pode chegar lá e falar assim, é uma injustiça eu estar aqui, eu merecia estar no céu. Ah, é? Para você ir para o céu, você merece ir para o céu, irmão? Você merece ir para o céu? Merece ou não? Eita, irmão, vamos lá. Vocês merecem ir para o céu? Tira Jesus, você merece ir para o céu? Não. Tira Jesus. Você não merece ir para o céu. Eu não mereço ir para o céu, ninguém merece ir para o céu. Por isso somos salvos pela graça. Favor? Então, quando eu entrar lá no céu, a glória é de quem? De Jesus. Eu não merecia estar aqui, mas Ele me colocou aqui. Então, quem olha assim fala, não é justo essa pessoa estar no céu, esse pecador estar no céu. Mas eu não estou no céu por causa da minha própria obra, eu estou no céu por causa de Jesus. Então, se você olhar o olho nu, como diz o povo, é injusto uma pessoa ir para o céu, porque ela não merece estar lá. Às vezes uma pessoa ela pode levar uma vida extremamente correta nesse mundo, mas ele não tem fé em Jesus. Ele tem fé no Buda, tem fé no Espírita. Ele pode andar correto, mas se ele não tem fé em Jesus, ele não vai para o céu. Vocês entenderam? Para mim ir para o céu, eu preciso de Jesus. Eu preciso dele para entrar lá. Não é porque eu sou bom, mas é porque ele é bom. E a pessoa que vai para o inferno, ela vai porque ela merece mesmo. No final das contas, irmão, se tirar Jesus, fica eu e o meu pecado. Eu vou para onde? Para o inferno. Então, se eu vou para o céu, é por causa de Jesus. Não é por causa de Maria, não é por causa de ABC, é por causa de Jesus. Ir para o céu, a olho nu, é injustiça. É como se fosse uma injustiça aos olhos do mundo. Lembra daquela parábola dos trabalhadores? Um começou às 8, outro começou às 11, outro começou às 2, outro começou às 5 da tarde, lembra? Aí aquele que começou de manhã recebeu o mesmo salário do que começou tardezinha. Aí ele ficou o quê? Bravo, né? Aí o dono falou assim, que negócio é esse, rapaz? Eu sou ruim aos seus olhos porque eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. Se eu quiser dar para ele o mesmo, eu dou o mesmo para ele. E vai ser a mesma coisa, mano. Às vezes a pessoa está lá, finalzinho da vida lá, batendo biela, como diz os mecânicos, morrendo. Aí o cara falou, eu quero Jesus, agora eu creio que eu sou um pecador, por que eu não servi Jesus antes e tal? Aí 2 dias morre. E aí? Aí você fala, não é possível. O cara só crê em Jesus 2 dias, já vai para o céu, e eu estou aqui a vida toda sofrendo. Pois é, esse é o Evangelho. Essa é a doutrina de Cristo. Ah, o cara está caindo do prédio, ele se arrepende. Não, isso aí já era, isso aí não tem o que fazer. Está caindo. Vai morrer ímpio. O Evangelho, irmão, está dizendo que a nossa vida, ela não pode ser uma vida de aparência, ela tem que ser uma vida real. Então não adianta em momento algum, irmãos, eu disse, olha, tá vendo, eu estou de social, estou de gravata, então, graças a Deus eu sou santo. Lá dentro a pessoa está cheia de vaidade. Acha melhor do que os outros. Quando na verdade também ele é um pecador. E o que está acontecendo dentro dele é a obra do Espírito Santo. Quando você vê um outro pecador que não consegue se ajustar, ora, intercede por ele. Não é o que nós louvamos de vez em quando? Porque não... Ajuda aí que é forte, né? Porque não orar, mostrando a direção. Não tenha prazer se ver o teu irmão cair. Então, irmãos, a doutrina do Evangelho, vai um pouco mais à frente aí, Tito capítulo
Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Tito 1, 9, diz assim, ó. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os... Você estava em 2 Timóteo, é o próximo, que é Tito, que é do lado aí, né? Você estava em Timóteo, o próximo é Tito. Todos acharam? Tito 1, versículo 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Retendo palavra que é conforme, para que seja com a sã doutrina, contradizendo. Então, veja só, irmão, quando você tem a palavra conforme a doutrina, a pessoa pode falar o que for. Quando foi ontem, eu estava conversando, não estava conversando, né? Um cara falou, um cara que conheceu o Evangelho, confessou Jesus como Deus verdadeiro, aí o cara colocou assim, Jesus não é Deus. Eu falei, é? Como é que você sabe disso? Não é, porque Deus não pode vir em carne, Deus não sei o que. Começou a falar um monte. Eu falei, então me explica esse texto. Aí o cara explicou meio monte de coisa lá. Eu falei assim, agora me explica esse outro aqui, ó. Atos 20, 28. Deus derramou o seu próprio sangue, tal, como diz Atos, capítulo 20, versículo 28. Deus deu o seu próprio sangue. Aí o cara vem com uma de, não, é porque o tradutor, não sei o que, não sei do que lá, ele que traduziu errado. Eu falei, então tá bom. Então eu peguei lá no grego, lá no original, falei, então lê aí, ó. Mostra aí que está errado, então. Essa é a doutrina do Evangelho, não tem como você escapar, falar que Jesus não é Deus. Só tem um pessoal que diz que Jesus não é Deus. Os judeus, você se tornou judeu? Ele não respondeu ainda. Mas vai responder com certeza. Por quê? Porque o coração já endureceu. Então, quando você pega a doutrina do Evangelho, você mostra, você consegue vencer o contradizente. Olha o versículo 14. O que diz aí, irmãos? Não dando judaicas, nem aos mandamentos, não dando ouvido às judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, o mandamento de homem faz o que, irmãos? A gente se desviar da verdade. Quando numa conversa, irmão, tem muita conversa e pouca palavra, imagine se eu me reunir com os irmãos que pregam a palavra e a gente começar a falar e não tem palavra. A gente vai se desviar da verdade. Infelizmente é assim que acontece. Eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que fazer aquilo lá, mas a palavra diz o quê? Então o Evangelho, irmão, que tem que ser o nosso guia. Capítulo 2 é de Tito também, versículo 1. 2, versículo 1, irmãos, o que diz aí? Então o que é sã? A palavra sã significa saúde, é uma palavra que traz saúde. Então, irmãos, o Evangelho, o Novo Testamento, é a palavra que doutrina, é a palavra que ensina. Amém? Então, irmão, se você tiver um problema no seu casamento, você vai buscar o quê? O conselho sobre o seu casamento. O Evangelho ensina? Ensina. Irmão, eu estou sofrendo no meu coração uma angústia, eu estou sofrendo, parece que eu estou entrando em depressão. O que o Evangelho me ensina? Ele ensina? Ele ensina. Irmão, eu estou com o meu coração amargurado. O que o Evangelho ensina? Ele ensina? Ele ensina. Existe a doutrina. Irmão, o meu coração não aguenta mais, eu estou desejoso pelas coisas do mundo. O que o Evangelho ensina? Ensina. Eu quero pecar, o Evangelho ensina como se deve fazer. Eu estou sofrendo tentação, o Evangelho ensina. Eu estou fraco, o Evangelho ensina. Tudo que você precisa para viver uma vida digna, tudo que você precisa para viver uma vida com Deus, o Evangelho vai ensinar. Irmão, como é que eu faço para ser salvo? O Evangelho ensina. Como é que eu faço para crer em Jesus? O Evangelho vai ensinar. Tudo o Evangelho ensina. Só que eu tenho que aprender. Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que perguntar. Que o Evangelho vai me conduzir. Quando a gente está com dificuldade, problema, a gente começa a caçar um meio mundo de informações na nossa cabeça. Quando na verdade o Evangelho vai ensinar a gente o que tem que ser feito. Qual o caminho que eu tenho que tomar. Então o Evangelho, irmãos, é a doutrina de Deus para nós.
Quando uma pessoa peca, o evangelho ensina o que ele tem que fazer? Uma pessoa pecou, eu tenho que fazer o que com ela? Eu tenho que expor ela no meio da igreja? Eu tenho que escorraçar essa pessoa, pôr para fora? Quando uma pessoa peca, o que o evangelho ensina? Se arrepende. Não é isso? Arrepende, vai buscar a Deus. Mas quando uma pessoa ela peca, e ela não quer saber de Deus, ela só está acumulando o quê? Juízo sobre sua vida, para o último dia. Então o Evangelho nos ensina sobre todas as coisas que temos que viver uma vida. Ensina como é que eu tenho que ser no meu trabalho, ensina como é que eu tenho que viver entre os meus irmãos, ensina como é que eu tenho que viver com a minha família, me ensina o jeito que eu tenho que viver com os meus irmãos. O Evangelho vai me ensinar o jovem, o velho, o moço, aqui mesmo. Ó. Se você continuar lendo aqui, você vai ver o que vai sendo falado aqui. O Evangelho me ensina. Quando eu estou padecendo, quando eu estou sofrendo, o Evangelho vai me ensinar, irmão, o que eu tenho que fazer. Irmão, quando eu tiver uma coisa que tem que acontecer na minha vida, eu estiver ansioso, o que Jesus fala quando uma pessoa está ansiosa? Não andeis ansiosos. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra diz, está triste, tem que fazer o quê? Ore. Está contente? Cante louvores. A palavra fala para você ler ou para você não ler? Fala para você orar ou para não orar? Para ter comunhão ou não ter comunhão? Participar da ceia ou não participar da ceia? O Evangelho nos ensina tudo o que temos que fazer. Eu só tenho que ler. Será que é isso que eu estou entendendo? Não é isso? Tal? Vamos aprender junto. Mas, irmão, o Evangelho nos ensina. Como é que eu lido com um pecador? Como é que eu lido com uma pessoa que traz outra doutrina? Uma pessoa vem aqui em casa, fala mal de uma pessoa. O que você vai fazer, irmão? Senta aí, vamos conversar. É isso que você tem que fazer? Acho que não. Fala, lei. Diz assim... Lê o 8 primeiro. Oi? 8, 9, 10. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos pela plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse também tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então ele está dizendo, ó, quem não traz essa doutrina, você vai ser um cavalo. É isso que ele está dizendo? Não. Ó, quem não traz essa doutrina, não cumprimente e nem receba na sua casa. Nós temos que entender que naquela época, os cultos aconteciam onde? Nas casas. Porque você vai encontrar, irmão, todo mundo aí tem uma doutrina. O que você não pode deixar é uma pessoa que traz outra doutrina pregar. Você não pode deixar uma pessoa na sua casa querer trazer outra doutrina. Ó, senta aí e eu vou ensinar para você que Jesus não é Deus. Não, peraí, eu já sei que Jesus é Deus. Ó, fica aí que eu vou ensinar você agora a como lascar a lenha no próximo. Vem cá que eu vou ensinar você a como falar mal dos outros. Eu falei, não, mas essa doutrina aí não é de Jesus. Vem aqui que vou ensinar você a ter ódio no seu coração. Ó, tá vendo o seu marido? Não, seu marido não presta, não vale nada. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tá vendo a sua mulher? Você tem que largar ela e arrumar outra. Isso é uma outra doutrina. Então, tudo aquilo, irmão, que é contra o Evangelho, é contra a doutrina. Então você não pode receber, em momento algum. Então o Evangelho, ele saiu para quê, irmão? Instruir, conduzir o ser humano. O Evangelho, ele nos conduz, nos guia. Por isso que é importante a igreja ela saber qual é a doutrina de Jesus, qual é a doutrina do Evangelho. Amém, irmãos? Doutrina não é mandamento de homens. Doutrina é o que Jesus disse. É o que Jesus disse. E o que Jesus disse, irmãos, tem que ser entendido também como ele disse. Senão vai fazer que nem um cara lá. A mulher, a adúltera, o cara que pegou a serpente e deixou e foi mordido. Porque leu, mas também não compreendeu. Então a gente tem que ler e compreender. Se a gente lê e não compreender, irmão, a gente começa a errar muitas coisas. Errar muitas coisas mesmo. Então eu já vi muitas coisas acontecerem de forma muito errada, que eu nem quis expor aqui, porque se lê e se entende errado, e aplica errado na igreja. E quem padece é a igreja. A igreja sofre. Sofre perseguição. Se eu aplicar uma doutrina que não é de Cristo, eu começo a perseguir a igreja. E isso é errado.
Então o evangelho, irmão, nós vamos aprender com Cristo. Nós vamos aprender agora sobre comunhão, partir do pão e oração. A doutrina, irmão, é aquilo que nos leva a praticar. Amém, irmãos? Então, a gente falou, depois os irmãos podem pegar as outras pregações nos outros domingos, falando sobre doutrina, ensino. E agora nós vamos entrar na prática da palavra, exercitar a palavra, sobre comunhão, partir do pão, oração. Depois em Hebreus 6 vai falar o que lá? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, juízo, ressurreição, todas as coisas que nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um pedido de oração? Vamos pedir oração aqui pela nossa irmã Larissa. Larissa? É? Vem aqui, irmã. Você está aqui, vamos orar por você. Larissa, irmã Zena e irmã Beth, em nome de Jesus. Vamos orar? Vem cá, irmãozinho, vamos orar aqui em nome de Jesus. Vem cá, irmã, aqui.